Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Já percebeu como certas verdades nunca passam na TV? Como alguns nomes são protegidos a qualquer custo, enquanto outros são massacrados todos os dias? Isso não é coincidência, é sistema. No Vitrine Política a gente não finge neutralidade, não engole narrativa pronta e não abaixa a cabeça para ninguém. Aqui se analisa, se questiona e se expõe aquilo que querem manter escondido. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo sangrando enquanto o poder se protege nos bastidores, então esse canal é para você. Aqui a gente escancara o jogo sujo, denuncia abusos, cobra quem deveria servir ao povo e dá a voz a quem se recusa a ser manipulado. Então já se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais o sistema treme. Isso é Vitrine Política. Aqui a verdade incomoda e não será calada. E essa notícia vem diretamente do Metrópolis. Careca do INSS prepara a proposta de delação premiada. Assista esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Metrópolis. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Matéria com as informações dela mesma, da Andresa Matais. Careca do INSS prepara a proposta premiada. Preso desde setembro, operador do esquema de desvio de aposentadorias avalia acordo após a detenção do filho no ano passado. Aqui foto do Careca, né, para você se lembrar do perfil dele. E olha só, o operador do esquema do desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas, Antônio Carlos Antunes, o Careca do INSS, prepara uma proposta de delação premiada. O Careca, como ficou conhecido, está preso desde 12 de setembro do ano passado. Foi aquela bomba naquele dia, né? Ele estava para prestar o depoimento dele no Congresso, na CPMI do INSS, e teve a prisão dele. A coluna apurou que a disposição em delatar cresceu após familiares dele virarem alvo das investigações, especialmente depois da prisão do filho dele, o Romeu Carvalho Antunes. Ele foi capturado em dezembro do ano passado, acusado de ser um dos personagens principais ali, um braço direito do pai no esquema. A CPMI do INSS também mira a Tânia Carvalho dos Santos, que é a mulher do Careca do INSS, e no ano passado os parlamentares aprovaram um requerimento para tornar o depoimento dela, para chamar ela, né? Mas a oitiva ainda não foi agendada. Nas últimas semanas, o Careca reuniu advogados para colocar no papel a proposta de delação. A coluna apurou que ele está disposto a entregar os seus negócios com o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha. Seus interlocutores dizem que as operações envolvem o lobby nas áreas de educação e saúde, bem como o próprio esquema do INSS. O relator das investigações é o ministro André Mendonça, do Supremo, que a gente está falando bastante agora, com o André Mendonça sendo o novo relator do caso do Banco Master. Mas ele lá atrás já era o relator do caso aí da farra do INSS, revelada pelo portal Metrópolis lá em dezembro de 2023. Os negociadores de uma eventual delação têm dúvidas, contudo, se uma proposta seria aceita. O MP não aceitou, por exemplo, a delação do Beto Louco, né, sobre o esquema de corrupção envolvendo a adulteração de combustíveis. O Lulinha vive em Madrid, lá na Espanha, assim como a própria coluna da Andresa Matais revelou, desde que ele mora lá, desde que as investigações sobre o esquema do INSS avançaram. Ele nunca comentou o assunto e coube ao presidente Lula falar sobre o filho, né? Ele disse o seguinte ao UOL na semana passada: eu chamei meu filho aqui e falo isso para todo mundo. Olhei no olho dele e disse: você sabe a verdade, só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda, fecha aspas. E aqui eu até acrescento uma informação da coluna do Igor Gadelha, que trouxe nessa semana agora que essa conversa do presidente Lula com o filho, com o Lulinha, que estava aqui na semana de dezembro, ali nas últimas semanas, para passar o Natal, o Ano Novo com o pai, essa conversa sobre o INSS aconteceu ao lado de um advogado, que estavam o presidente Lula, Lulinha e o advogado ouvindo toda essa conversa especificamente sobre o INSS. Então, tá vendo? Dá para você acompanhar todas as informações e os desdobramentos do caso do INSS aqui em metrópolis.com, o primeiro portal a falar da farra do INSS, quando ninguém falava sobre isso, lá em dezembro de 2023, está feito o registro da matéria da Andresa Matais, do Careca do INSS, preparando a delação premiada. Se você não se lembra, não sabe o que é, a delação premiada é aquele momento em que um indiciado, um investigado pela justiça, pela polícia, faz um acordo com a justiça para conseguir benefícios, diminuir ali as penas,
para conseguir contar tudo que se sabe e conseguir, portanto, esses benefícios com a justiça. A gente falou muito de um delator que ficou bastante importante, por exemplo, no caso da trama golpista, que foi o Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro quando o Jair Bolsonaro foi presidente. E ele delatou tudo, contou como foi todo o esquema. E a partir da delação, a polícia conseguiu chegar em diversas provas para conseguir, inclusive, comprovar tudo ali que o Mauro Cid... E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Caso Master, conteúdo de reunião no Supremo Tribunal Federal vaza e ministros desconfiam que foram gravados. Informações sobre uma reunião secreta do Supremo Tribunal Federal que resultou na saída do ministro Dias Toffoli da relatoria do caso Master foram divulgados na imprensa. O site Poder 360 reproduziu declarações que teriam sido feitas por magistrados durante o encontro. Segundo a Folha de São Paulo, o ministro suspeitam que Toffoli possa ter gravado a reunião devido à precisão das citações feitas. Conforme reportado pelo Poder 360, a reunião teve um caráter político e visou a autopreservação dos ministros. O resultado de uma votação interna em favor de manter Toffoli na relatoria teria sido de 8 votos a 2, mas ele aceitou deixar o cargo em troca do apoio unânime dos colegas. Esse arranjo teria sido sugerido por Flávio Dino. Toffoli afirmou o encontro que a decisão foi unânime e que o clima foi excelente. No entanto, as conversas também levantaram inúmeras críticas acerca da atuação da Polícia Federal. O site Poder 360 informou que, em uma reunião preliminar realizada na tarde de quinta-feira com poucos ministros, Moraes e Gilmar Mendes manifestaram intenção de votar a favor da manutenção de Toffoli. Em contrapartida, Carmen Lúcia e Edson Fachin se mostraram contrários. Diante do impasse, o assunto seria resolvido em uma votação no plenário na sexta-feira. As declarações que levantaram suspeitas de gravações incluíram a fala de Gilmar Mendes, que teria afirmado: "Eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Toffoli tomou algumas decisões ao longo de seu tempo, nesse caso Master, aqui no Supremo Tribunal Federal, que contrariaram a Polícia Federal e a Polícia Federal quis revidar." Carmen Lúcia, por sua vez, comentou que todos os taxistas com quem dialoga falam mal do Supremo e que a população parece contrária à instituição. A ministra, apesar de confiar em Toffoli, destacou a necessidade de considerar a institucionalidade. O Poder 360 ainda trouxe que Luiz Fux afirmou: "O ministro Toffoli para mim tem a fé pública, meu voto é a favor dele, acabou. Eu não sei o que vocês estão discutindo." Dino, por sua vez, teria classificado as 200 páginas de provas da Polícia Federal como lixo jurídico. Em vários outros ministros também se manifestaram em apoio de Toffoli, que acabou se tornando o tom predominante na reunião. Diante das falas unânimes a favor do ministro, levantou-se a hipótese de que ele poderia ter gravado a reunião, o que foi considerado uma quebra de confiança pelos colegas. Situação que Toffoli negou, afirmando ser discreto. Finalmente, os ministros decidiram que, para assegurar o que chamaram de institucionalidade, a retirada de Toffoli da relatoria do caso Master e a transferência da mesma para o sorteio seria a melhor solução, resultando na nomeação de André Mendonça como novo relator. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.